todo o nosso corpo, toda a nossa adoração seja do Senhor. Amém? Glória a Deus.
Coloque em pé, igreja. Aleluia. Nosso Deus vive. Como diz a Carla, quem jantou aqui? Quem almoçou? Não usa a força do almoço. O nosso Deus vive. Aleluia! Ele vive e reina para sempre. Levante sua mão ao céu e diga: Senhor, eu sei que o Senhor está neste lugar. E também sei que nem a morte pôde deter o meu Senhor, o meu Salvador, Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, fala comigo, fala ao meu coração, em nome de Jesus. Eu te peço, te agradeço. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Pelo digno. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. No livro de Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Acompanhe comigo o versículo 3, o versículo 4 que diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Amém? Você pode se sentar. Hoje é um dia muito especial. Eu não diria que simplesmente porque é o domingo de Páscoa, mas hoje é um dia especial porque para quem vive com Jesus todos os dias se tornam especiais. Você concorda com isso? Amém? O domingo é especial, o sábado, a sexta, a quinta, a quarta, a terça e até a segunda. Aquela segunda que às vezes para algumas pessoas é um dia tão pesado, um dia tão cansativo. Segunda-feira. Mas quando nós servimos ao Senhor, nós estamos na igreja do domingo, aprendendo, recebendo mais do Senhor. E quando amanhece a segunda-feira, ela se torna tão especial na nossa vida, porque nós estamos tão cheios de Deus. E se a sua vida não tem sido dias felizes, eu te dou uma sugestão: não saia daqui hoje sem levar Jesus para a tua casa. Não saia daqui hoje sem convidar Jesus para entrar no teu coração. E eu não estou falando de um Jesus pendurado numa cruz, porque Ele não está mais na cruz. Mas eu estou falando de um Jesus vivo, que prometeu, e Ele disse: eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe por quê, querido? Você pode ter dias felizes, porque Jesus está nele. Só assim teremos dias felizes. Mas hoje, a palavra do Senhor vem trazer, por que não dizer, um alerta ao
nosso coração. Por que não dizer que essa palavra hoje vai talvez mexer com a sua estrutura, e ao invés de reclamar com o que você está passando, você vai glorificar ao Senhor? Porque infelizmente, irmãos, nós ouvimos muitas reclamações, nós reclamamos demais de Deus, nós reclamamos que ficamos doentes, nós reclamamos que as coisas não vão bem na nossa casa, nós reclamamos que as coisas não vão bem no nosso trabalho. Nós temos, na verdade, muitas coisas a reclamar e talvez poucas coisas a agradecer. Mas se você atentar para aquilo que você acabou de ler, você vai entender que o escritor de Romanos, ele está dizendo: eu me glorio, eu fico cheio de glória também nas tribulações. Ele está dizendo: eu glorifico, eu exalto ao Senhor pelas tribulações, porque são as tribulações que me ensinam quem é Deus. No momento que tudo vai bem na nossa casa, no momento que tudo vai bem na nossa vida, dificilmente nós lembramos de Deus. Lembramos uma vez, 2 vezes na semana. Mas, irmão, se você começar a enfrentar um problema hoje, uma tribulação hoje, você começa a orar mais, você começa a jejuar mais, você começa a ler mais a Bíblia. E quando você chega em casa, você esquece que existe Rede Globo, SBT, você esquece de tantos outros canais e corre para o canal 35. Você corre para a Rede Super para ouvir a pastora Ana Paula Valadão, André Valadão, Mariana Valadão, Márcio Valadão. Você quer todos os valadões na tua casa. Você quer se encher, você quer escutar, você quer comer da palavra. Sabe por quê? Porque você está no tempo difícil, no tempo da tribulação. Nós ainda não percebemos que Deus permite que as coisas difíceis aconteçam na nossa vida, para que a gente aprenda quem Ele é na nossa vida. Você nunca saberia que Deus cura se você não tivesse passado pela enfermidade. Você não saberia que Deus tira a tristeza do coração se você não tivesse ficado triste. É exatamente na tribulação que nós conhecemos o poder de Deus na nossa vida. Porque, irmão, uma coisa é certa: quem está com Jesus passa pela tribulação, mas não morre nela. Você passa pela dificuldade, e como a Bíblia diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando o sol brilha, a alegria vem sobre você. Isso é para quem? Para quem está em Cristo. Pastora, mas Cristo e tribulação não combina, irmão, como não combina? Olha o que Jesus passou. A maior tribulação deste mundo não é a que eu passo, não é a que você passa. A maior dificuldade foi a cruz. E eu não estou falando só dos cravos, eu não estou falando só da coroa de espinhos, eu não estou falando só dos açoites que Jesus levou. Isso doeu na sua carne, no seu corpo. Mas a maior dor de Jesus foi quando Deus virou o rosto para Ele, quando caiu sobre Ele o meu e o teu pecado, quando caiu sobre Jesus os nossos pecados. A Bíblia diz que Ele em nada pecou, mas Ele decidiu: eu vou enfrentar essa tribulação, eu vou passar por essa tribulação por você, por você, por você, por você, por você. Ele falou: eu vou, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. A maior dor de Jesus foi olhar
Crucifica Cristo, crucifica Cristo, crucifica Cristo. Mas Jesus olhou para aquela tribulação, e essa tribulação gerou no coração de Jesus a perseverança. Diga: eu preciso aprender o que é perseverança. Sabe o que significa perseverança, querido? Permanecer sobre. Se você lembra de português, é permanecer embaixo, permanecer na tribulação. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Não adianta correr. Eu mudo de casa, a tribulação vai junto. Eu mudo de cidade, a tribulação vai junto. Não, eu mudo de marido, a tribulação vai junto e se arruma outro. E é o ex-marido. Permanecer na tribulação é você enfrentar dia a dia o problema. Ele começou pequeno, ele aumenta, ele fica gigante e você permanece. Sabe por que Jesus teve força para perseverar? Porque ele tinha intimidade com Deus, porque ele tinha intimidade com o Pai. Sozinho você não consegue perseverar. Por isso Jesus olhou para os discípulos e disse: não fiquem desesperados, eu estou indo, mas quando eu chegar lá, eu vou rogar ao Pai para que vos mande um Consolador, e Ele, chamado Espírito Santo, vai estar com você todos os dias, e Ele vai dizer para você: vai por aqui, vai por ali. Ele vai guiar os seus passos. Sabe quem persevera? Quem tem o Espírito Santo na vida. Pastor, onde eu compro o Espírito Santo? Quanto custa? Não, querido, teu dinheiro não está para pagar. É muito caro. Por isso que Deus nos deu de graça. Sabe como você recebe o Espírito Santo na tua vida? Quando você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. A Bíblia diz: o Espírito Santo habita em nós. Aleluia! Ele habita em nós. Não fique procurando o Espírito Santo na parede. Não fique procurando o Espírito Santo nas imagens. Se você quer encontrar o Espírito Santo, você precisa olhar para alguém que tem Jesus na vida. Tem alguém aqui que tem Jesus? Então é fácil. É só você olhar no teu espelho. Então você vai ver que você tem um motivo para perseverar. Pastora, eu sou fraco, eu não consigo. A Bíblia diz: quando você é fraco, aí que você é forte. Porque aí sai a tua força e entra a força do Senhor. Sai a tua capacidade e entra a capacidade do Senhor. Sai aquilo que você pode fazer e entra aquilo que só o Senhor pode fazer. Jesus perseverou até o fim. O apóstolo Paulo uma vez ousou pedir a Deus que afastasse dele a tribulação, porque a Bíblia diz que ele tinha um espinho na sua carne, e a resposta de Deus para ele foi: a minha graça te basta. Sabe o que o Senhor estava dizendo para ele? Você não vai sair, eu não vou tirar a tribulação da tua vida, porque a minha graça te basta. Sabe o que o Senhor estava nos ensinando? Que quem suporta a tribulação recebe de graça a suficiência da graça de Deus. Aleluia! 1 Coríntios 12, 13 diz
fogo. Acabou com a festa do inferno e começou a nossa festa. Sabe quando a nossa festa vai terminar? Quando, irmão? Nunca. Você já foi numa festa boa e você virou para alguém e falou assim: ah, essa festa podia não acabar? Que delícia, que bom estar aqui. Ai, a gente podia viver isso aqui eternamente. É isso que Jesus conquistou na cruz por nós. A festa do inferno dura pouco. Talvez, irmão, Satanás está olhando para a tua cara e dando risada e falando: estou vencendo, estou vencendo, estou vencendo. Você persevera e a tua vitória é eterna, é para sempre. E a derrota dele não tem A segunda coisa, a tribulação produz a perseverança. Veja que uma coisa puxa a outra. Se você não tiver tribulação, você não tem perseverança. Se você não tiver perseverança, você não tem experiência. E eu não estou aqui falando de experiência de vida, porque, irmão, experiência de vida você tem tido desde quando você nasceu. Tem gente aqui que tem cada experiência de vida, cada coisa que já viveu. Mas eu não estou falando dessas experiências. Eu estou falando de experiência com Deus. Experiência de conhecer o poder de Deus. Aquele que persevera, irmão, presta atenção no que eu estou dizendo. Eu estou falando de coisas que eu já vivi. Aquele que persevera no Senhor, vê brotar de dentro de um pote que não tem mais arroz, brotar arroz ali dentro. Aquele que persevera no Senhor, vê uma panelinha pequena com óleo e alho, sendo ali preparado para que o arroz viesse, mas não tinha arroz, só tinha alho e óleo. Mas alguém que estava preparando aqui no fundo dessa igreja, quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, logo faz pouco tempo. Por isso que eu lembro. Há pouco tempo atrás, quando meu pai era pastor dessa igreja, então uma mulher fritando alho, ela cantava: Deus proverá, Deus proverá na nossa vida, a nossa água, o nosso pão, Deus proverá. E quando antes que o alho ficasse queimado, alguém bateu no portão, que era um portão que tinha aqui do lado. Alguém bateu no portão dizendo: pastora, o arroz chegou. Mas ele não veio sozinho, o frango veio junto. Faz uma galinhada para sua família. Aquele que persevera vive experiências que você nunca mais esquece com Deus. Aleluia. É mais fácil desistir, irmão. Por isso que tem muita gente por aí que não conhece o poder de Deus, porque desiste. Mas aquele que persevera, ele tem experiências com Deus. Ele chega na UTI e vê o seu parente morrendo, e alguém olha para ele e diz: não tem mais jeito, nós não podemos fazer mais nada. Então ele vira as costas e ele diz: o meu Deus é o Deus que pode todas as coisas. Então ele sai do hospital sem chorar. Ele sai do hospital, reúne a família e diz: o médico disse que não tem mais jeito, mas eu continuo crendo no poder do meu Deus. Se vocês não quiserem acreditar, não precisa, eu vou acreditar sozinho. E aí passa-se o dia, passa
passa, e aquele que persevera na fé, e aquele que persevera na confiança do Senhor, anda de braço dado com aquele que estava morrendo, e agora ele vive, ele respira, ele come, ele anda, ele louva, ele glorifica, ele dá o nome do Senhor. Irmão, você quer conhecer, você quer ter experiências com Deus, então persevera. Pastora, será que vai dar certo? Irmão, tira o será. Apenas diga, em nome de Jesus, já deu certo. Isso é fé. O resto, irmão, é balela. Você precisa acreditar. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que ele apareceu aos discípulos. Eles estavam reunidos, talvez com medo daquilo que os judeus poderiam fazer com eles, com medo do que poderia acontecer com eles, mas mesmo com medo, presta atenção, eles estavam perseverando, eles estavam juntos. Não foi cada um para sua casa fazer, voltar a fazer aquilo que eles faziam antes. A Bíblia diz que eles estavam reunidos, e de repente, quando se cumpriu o terceiro dia, a Bíblia diz que apareceu alguém no meio deles e diz: a paz seja convosco. Jesus apareceu ali, mas a Bíblia diz que um não perseverou, não estava ali. Sabe por quê? Incrédulo nunca vai ver a glória de Deus. Você acredita? Eu não acredito. Vai morrer e não vai ver. Você já viu alguém ressuscitar? Eu não acredito que alguém ressuscite. Nunca vai ver. Você pode dizer, eu nunca vi, mas eu acredito. Quem aqui já viu Jesus? Já viu Jesus pessoalmente? Alguém viu? Ninguém. Pastora, eu não vou na igreja porque lá não tem Jesus. A minha Bíblia diz diferente. A minha Bíblia fala assim: onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, eu, Senhor Jesus, estou no meio deles. Aleluia! Nós nunca vimos Jesus, mas olha o que Jesus fala para Tomé, porque quando contaram para Tomé que Jesus apareceu, ele falou: eu não acredito. Tomé, Jesus ressuscitou, ele apareceu no nosso meio, ele nos saudou com a paz. Eu não acredito, disse Tomé. E pior, ele disse: eu só acredito se eu ver Jesus e se eu colocar o meu dedo, a minha mão do lado, para saber que é ele mesmo que foi ferido pelo soldado. E a Bíblia diz que 8 dias depois apareceu Jesus novamente aos discípulos. E quem estava lá? Quem estava lá? Vamos ver quem está prestando atenção. Quem estava lá? Tomé. Jesus veio tete a tete com Tomé. Vem cá. Põe a mão. Quando ele vê Jesus, ele clama, ele adora, ele diz: Senhor. Então Jesus olha para ele e dá uma lição para Tomé e uma lição para você e para mim. E ele diz assim: Tomé, felizes, bem-aventurados, não é você. Como assim, Deus? Como assim, mestre?
Senhor, eu não sou bem-aventurado. Não. Incrédulo não é feliz. Incrédulo não é bem-aventurado. Ele olha para Tomé e diz: bem-aventurados são aqueles que não virão, mas creem em mim. Sabe o que o Senhor Jesus estava dizendo? Eu nunca vi Jesus. Você já viu Jesus? Mas quem aqui crê que Ele está aqui, que Ele existe, que Ele mora na tua casa, que Ele mora na tua vida? Jesus olhou para Tomé e falou: felizes são aqueles que estarão lá no dia 5 de abril, no ano de 2015, lá naquela esquina, na igreja chamada Igreja do Evangelho Quadrangular. Eles não me viram, mas eles acreditam que eu existo. Eles são bem-aventurados. Eles são felizes. A tribulação que gera perseverança, a perseverança gera experiência. Quando você tem experiência com Deus, irmão, pode vir o inferno inteiro contra você. Você só bate o pé. Porque lembra que nós aprendemos sexta-feira onde Satanás tem que estar? Satanás tem que saber qual é o número do teu sapato. Não, pastor, eu ando descalço. Satanás tem que saber qual é a curvinha do teu dedo. Ele está debaixo dos nossos pés. Então quando ele vem, o inferno inteiro dizendo: não vai dar certo, vai morrer, não vai dar certo, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Você olha e fala: para trás de mim, Satanás, eu vou vencer, porque eu conheço o meu Deus e Ele é o Todo-Poderoso. Quem tem experiência com Deus, irmão, jamais se afasta dele. Todo desviado dos caminhos do Senhor é que nunca teve um encontro real com Deus. Porque quem conhece a Deus face a face nunca mais consegue deixá-lo. Pode a igreja inteira se virar contra ele. Ele pode chegar na igreja e ninguém cumprimentá-lo. Ele entra, ele senta, ele adora, ele exalta, ele não está nem aí o que vão pensar ou vão dizer dele. Sabe por quê? Porque ele está aqui nessa terra não para servir aos homens, mas para servir a Deus. Aleluia! Glória a Deus! E para encerrar, a experiência gera em nós esperança. Quando Jesus ressuscita, a Bíblia diz que 2 discípulos estavam a caminho de Emaús. E Jesus se aproxima deles e eles começam a contar para Jesus o que tinha acabado de acontecer. E a Bíblia diz que eles não reconheceram que era Jesus. E quando chegaram no seu destino, eles disseram para aquele viajante: fica conosco, não viaja não, a estrada é perigosa, viajar de noite não faz bem, nessas estradas tem muito assaltante, fica com a gente. Então Jesus fica com eles. E a Bíblia diz que quando eles foram se alimentar, quando eles foram ter o momento da comunhão, quando Jesus parte o pão, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos. Eles reconheceram que era Jesus e Jesus desaparece. Então um olha para o outro e fala: eu percebi que tinha alguma coisa diferente. O meu coração ardia quando ele falava conosco. E a Bíblia diz que naquele
naquela hora, eles esqueceram da estrada, eles esqueceram do perigo e voltaram correndo para anunciar que Jesus estava vivo. A experiência gera esperança. Você está sem esperança, irmão? Você não precisa ficar colocando roupa verde. Verde é esperança, vou só vestir verde. Não. Você pode estar com a cor na roupa que você tiver, porque a esperança não vem do lado de fora, a esperança está aqui dentro do teu coração. Eu não estou vendo nada, mas eu estou esperando no Senhor. A nossa esperança. Nós vivemos nessa terra, irmãos, esperando apenas mais uma promessa do Senhor. Não, pastor, eu espero um monte de promessa, mas a principal, Ele prometeu que Ele morreria na cruz. Ele cumpriu a promessa. E a Bíblia diz que a cruz está vazia. Ele morreu na cruz, mas Ele não permaneceu na cruz. Talvez você está dizendo a verdade, porque quem morre vai para o sepulcro, vai para a cova. Você não precisa ir até Jerusalém, você não precisa ir até o sepulcro de Jesus, porque você já sabe que até hoje ninguém achou Jesus ali dentro. Ninguém achou o corpo de Jesus. Satanás vem com mentiras, dizendo que os discípulos roubaram o corpo de Jesus, dizendo que isso, aquilo outro. Mas a verdade é, nós cremos num Deus que faz a promessa e cumpre a promessa. Ele disse: eu vou enviar alguém que vai pisar na cabeça de Satanás. Ele enviou Jesus. Jesus disse: eu vou morrer na cruz por vocês, para tirar de vocês todos os pecados. Ele morre na cruz. E Jesus disse: ao terceiro dia eu não vou ficar na tumba, eu não vou ficar morto. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Ele ressuscitou. E a terceira promessa é: quando você menos esperar, quando a terra menos esperar, Jesus vem nos ares, tocando a trombeta e chamando: vem igreja, vamos reinar para sempre. A primeira promessa já foi cumprida, cruz vazia. A segunda promessa já foi cumprida, túmulo vazio. E a terceira promessa está para se cumprir, mundo vazio. Como assim? Pastora, todo mundo vai sumir do mundo? Não. Mas a alegria do mundo vai embora. Aquilo que traz perseverança vai embora. Aquilo que gera experiência vai embora. E aquilo que é a nossa esperança não vai embora de nós, porque nós vamos com Ele. Aleluia! Curva sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você entrou aqui hoje triste, sem esperança, sem perspectiva de nada. Talvez você está dizendo: a minha vida tem sido uma mesmice, eu já sei o que vai acontecer amanhã, eu já sei o que vai acontecer semana que vem, eu já sei tudo. Mas hoje a palavra ressurreição precisa soar de uma maneira diferente no teu coração, porque Jesus precisa ressuscitar hoje na tua vida.
Talvez você tenha consciência que Ele não está no madeiro. Você tem consciência que Ele não está no sepulcro. Mas talvez você ainda não entendeu que Ele está vivo e quer fazer parte da tua vida. Não adianta apenas conhecer Jesus. Você precisa convidar Ele para morar no teu coração. Convidar Ele para reinar na tua vida. E dizer para Ele: Senhor, se eu tiver que morrer nessa tribulação, eu morro, mas eu morro junto contigo, perseverando na minha fé, na minha confiança. Não importa, Jesus, o que eu vou passar, mas tudo que eu passar, eu vou passar contigo. Eu vou estar contigo e o Senhor vai estar comigo. Fale com Deus. Fale com Deus aí na sua intimidade. Você e Deus. Peça perdão ao Senhor. Peça perdão a Jesus se você tem